Olá, vamos para mais uma leitura, dia 341 de 365 dias. Leremos inicialmente o livro de Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o capítulo 9, todo o capítulo. Vamos juntas? Diz assim a palavra do Senhor: Venham e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati, por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém. Praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno. Durante a noite, o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Quando fogem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as asas dos céus. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, não dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. Toque a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor,
porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo: Nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas, e não haverá farinha, e se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa que ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Síria, como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes. Todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sobre a opressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, esses altares lhe serviram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Não se alegre, Israel, nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na casa do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerão comida impura. Não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será como o pão de pranteadores, e todos os que dele comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles, não entrará na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição. O Egito os reunirá, e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas. Espinho tomarão conta das suas moradas. Chegaram os dias do castigo. Chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo. O profeta é um tolo, e o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, e inimizade no templo do seu Deus. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Encontrei Israel como uvas no deserto. Vi o pai de vocês como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-Peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fiquem
nem um sequer. Ai deles, quando deles eu me afastar. Aos meus olhos, Efraim era como tiro, plantado num lugar agradável, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes dará? Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Toda a maldade deles se acha em Gilgal. Foi ali que comecei a odiá-los, por causa da maldade das suas ações. Eu os expulsarei da minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido. Secaram-se as suas raízes, não dá fruto. E mesmo que as mulheres voltem a dar luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações. Agora leremos o livro de 3 João, capítulo 1, todo o capítulo. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram um testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na propagação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembrem das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E, não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Agora leremos Salmos, capítulo 126, todo o capítulo. Cântico de peregrinação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Agora leremos Provérbios, capítulo 29, do versículo 12 ao versículo 14. Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. O pobre e o seu opressor têm algo em comum. É o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres, segundo a verdade, firmará o seu trono para sempre. Amém?
Obrigado pela sua companhia. Eu sou a Joyce e me despeço de você por aqui. Nos vemos na nossa próxima leitura. Até lá!